Provérbios capítulo 2, e nós vamos ler a partir do verso 1 até o verso 6. E eu vou usar a nova versão internacional, a NVI, a linguagem NVI. A palavra do Senhor em Provérbios capítulo 2, a partir do verso 1, diz assim: Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus, pois o Senhor é quem dá a sabedoria, de sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Senhor, essa é a tua palavra, e nós clamamos ao Senhor nessa noite, que o Senhor fale com cada um de nós, de um jeito que só o Senhor é capaz de fazer. Foi o Senhor quem nos reuniu aqui nessa noite. Eu sei que nenhuma pessoa veio a essa reunião sem estar debaixo do teu propósito. Foi o Senhor quem nos atraiu. E eu te peço, Deus, que nenhuma delas saia daqui sem receber a porção do Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Eu gosto do texto na parte que ele diz: como quem busca um tesouro escondido. Tesouros, eles não estão aí em qualquer lugar, não é isso? Ou eles não foram descobertos, estão bem escondidos, ou se eles já foram encontrados, eles estão fortemente guardados, não é assim? Quando você vai a Londres, lá tem as joias da coroa, então tem um forte, muito bem guardado, só para guardar as joias da coroa, ou seja, onde tem um tesouro, tem uma grande proteção. E a gente não encontra tesouros aí, em qualquer lugar. Não é assim? Você não acha uma peça de ouro andando na rua, uma pepita de ouro andando na rua no meio das britas. Você não acha um diamante bruto em qualquer lugar. Ele tem que ser buscado, lapidado, tratado, e aí sim ele se transforma numa joia de inestimável valor, que adorna nosso dedo, nosso pescoço, nossas orelhas, e ele pode ser trocado, ele pode ser vendido no caso de necessidade, pode ser penhorado, ou seja, os metais raros, as pedras raras formam tesouros. Por que o valor? Por que tem valor? O metal precioso, a pedra preciosa, de onde vem esse valor? Da sua escassez, não apenas da sua beleza, mas do fato de você não encontrar. Quando você tem alguma coisa muito facilmente, tem fácil acesso a alguma coisa, o valor disso é questionável. Mas quando você tem que buscar, quando você tem que se esforçar, quando você tem que não é em qualquer lugar que você encontra. Quanto mais difícil de encontrar, mais precioso é. Não é assim? Na vida é assim. E de uma maneira muito comum, nos nossos dias, a gente tem invertido um pouco as coisas. Se parece caro, já é o suficiente. Se parece precioso, já é o suficiente. Por isso que muitas mulheres se contentam com bolsas falsas. Parece de verdade, mas não é. E o valor de uma bolsa Louis Vuitton não está apenas na ostentação de uma bolsa Chanel, não está apenas em ostentar uma marca. A bolsa, se você acompanhar o processo de fabricação de uma bolsa cara, ela é feita à mão, com material nobre. E essa bolsa você usa, e ela continua bonita. Ela não solta as alças, ela não solta a costura, porque o processo para a construção dessa bolsa e o material escolhido para fazer essa bolsa é de última geração.
É algo caro, algo valoroso. Hoje sim se agrega valor por causa da marca. Mas o fato é, se você ter a oportunidade de ter uma bolsa dessa, ou se uma amiga sua tem, você vai ver que ela vai atravessar anos e anos e anos com aquela bolsa. E coisa curiosa, quando ela vai ficando velha, 10 anos, 15 anos, 20 anos, ela vai ficando ainda mais bonita. É uma coisa curiosa. Mas a gente se contenta com parecer, né? Pega uma bolsa assim, que é idêntica, e fica feliz com ela, e fica sacolejando a bolsa para lá, para cá. Todo mundo fica pensando que você tem uma Chanel de verdade, mas é fake. Mas você só quer impressionar os outros, né? E quantas vezes a gente faz isso na nossa vida espiritual? Quem olha para você pensa que, tá assim com Deus, né? Você ora na frente dos outros, você ajoelha quando chega no culto, você canta, você levanta as mãos, você tem uma voz tão linda, você serve aqui no Ministério de Louvor, ou faz evangelismo, ou, enfim, você se destaca. E todo mundo pensa assim, crente, mas vai viver com você para ver. Chega lá dentro de casa, dá uma olhadinha, como é que está o casamento? Como é que está o relacionamento com seus pais, né? Honra o pastor, honra o líder de louvor, está sempre na hora, mas não lava uma louça dentro de casa. Quem a gente é dentro de casa é quem a gente é de verdade. Não adianta você ser uma bênção na igreja, isso é uma praga dentro de casa. Desonesto nos seus negócios, desonesto no seu trabalho, negligente com seus estudos, desobediente aos seus pais, desleais com seu cônjuge. Deus não está interessado na nossa aparência. Deus está interessado na genuinidade do nosso relacionamento com Ele. E aí, quando eu penso nisso, nesse tesouro, né? O livro de Provérbios está falando, olha, é Deus que está falando nesse capítulo 2. É o próprio Deus que está falando. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos. Olha aqui, que interessante. Então é possível a gente ser filho de Deus, mas não obedecer aos seus mandamentos. E nem guardar o ensinamento dele no nosso coração. É possível. Por exemplo, quem é mãe aqui, pai? Deixa eu ver, mães e pais. Seus filhos, tem filhos? Deixa eu ver, quem tem filho? Quem tem filho sabe, são seus filhos. DNA está lá para provar. Mesma lata, mesma cara, mesmo cabelo, mesmo olho, né? É filho, é filho. Mas quantas vezes os nossos filhos não nos obedecem? Quantas vezes eles crescem e escolhem o caminho de morte? Um caminho que parece ser bom, mas no final são caminhos de morte. Caminhos de desonra. Quantos se metem com drogas, más companhias? E você chora, e você ora, e você clama. É seu filho? É seu filho. Você ama? Ama. Você morre por causa deles. Mas quanta obstinação e tolice há. E a desobediência de um filho traz tanta desonra e tanta ferida no coração de um pai e de uma mãe. Não é verdade? Mas é filho. O DNA está lá. A filiação é garantida, a identidade está lá. Então Deus está falando aqui, meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvidos à sabedoria, inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento, gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido. Gente, quem busca um tesouro escondido tem trabalho. Crescer espiritualmente dá trabalho, envolve renúncia, envolve dedicação, envolve busca. A gente passa horas na frente do Facebook, mas quando pega a Bíblia para ler, a gente dorme. A gente conversa com amigos até o dia raiar.
E a gente ri, e brinca, e fala. Mas com Deus, a gente não tem conversa. A não ser quando a gente está na roia. Alguma coisa deu errado, aí você quer abrir a igreja todo dia. Você já vem de joelho, lá do carro você já desce de joelho. Você pede para todo mundo orar por você, e você ora também. Você levanta de madrugada, faz campanha de oração, mas só na hora do problema. De vez em quando eu viro para alguém e falo assim, você é mãe? Agora a Nicole está grávida, uma amiga minha está aqui, querida, está grávida. Nicole, deixa eu te dar a real, Nicole. Cadê você, Nicole? Deixa eu ver. Deixa eu te dar a real. Você vai orar pro resto da sua vida. Aí eu falo assim, isso com algumas mães, olha, às vezes a gente pensa, não, responsabilidade. Quando eu tive a minha primeira filha, eu falei assim, puxa vida, responsabilidade pelos próximos 18 anos. A ilusão inocente, né? Responsabilidade pro resto da minha vida. E quando ela casar, upgrade, vou ter que orar por 2. E se ela tiver filho, vou ter que orar por 3, 4, 5 e quantos mais Deus mandar. E eu não tive só a primeira, eu tive mais 3. Então, ó, dá-lhe upgrade na vida de oração. Mas às vezes a gente fala para a pessoa, olha, você vai ter que orar o resto da vida, a pessoa já desfalece. Quê? Ai, Helena, não me desanima não. Como não te desanima? A oração, gente, não é o lugar da petição. A oração é o lugar do relacionamento. Não tem relacionamento sem conversa. E eu não me canso de conversar com meu marido. Eu converso. E quero conversar por muitos e muitos e muitos anos. Até se completarem os meus dias e na eternidade eu quero conversar com João. Por quê? Porque eu o amo. Ele é meu amigo, meu melhor amigo, meu marido. Então a gente tem assunto. E até quando a gente fica em silêncio, a gente conversa. De vez em quando a gente não precisa falar, só olha para o outro que já entendeu. Não é um peso para mim. Conversar com o João não deveria ser um peso para nós orar. Quando falam com a gente, você vai ter que orar para o resto da sua vida. Isso deve ser um lugar comum, é. Claro que eu vou orar para o resto da minha vida, graças a Deus, cada vez mais. Mas por que a gente sente esse peso? Porque a gente não está vivendo um relacionamento, a gente está vivendo a religião. A gente prefere trabalhar para Deus do que conversar com Ele. E é uma grande ilusão. É uma grande ilusão. Jesus não veio recrutar funcionários. Ele veio apresentar um pai a seus filhos e religar os filhos ao pai. Mas a gente não vai, gente. Jesus abriu um novo e vivo caminho pela cruz do Calvário. Você agora não precisa de nenhum outro intermediário para chegar até o Senhor. Jesus reconstruiu a ponte, Ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E agora você pode então se chegar ao Pai. É como se Jesus tivesse chegado para você e entregado a chave de casa e falado, pronto, pode voltar para casa. Agora você conversa com o papai a hora que você quiser. Não precisa mais de um sumo sacerdote, não precisa mais de um cara com a corda enrolada na cintura. Você entra à sala do pai. Você deita no colo do pai, você conta suas dores para o pai, e você recebe solução do pai e também correção do pai. Isso acontece no relacionamento. Deus te corrige, Deus te exorta, Deus te faz crescer, Deus te alimenta, Deus nutre a sua fé, a sua esperança, Deus te segura no colo no dia que você não consegue andar, quando tem relacionamento. A parábola do filho pródigo não está falando sobre o filho mais novo, embora ela tenha um nome. A parábola do filho pródigo, quando você pega o contexto em que Jesus está contando a parábola, ele está falando do filho mais velho. Ele está contando a parábola para os judeus, para os fariseus, para os saduceus, para a elite religiosa que criticava o fato de Jesus sempre andar com pecadores.
e de questionar esse relacionamento de Jesus com os pecadores. E aí Jesus conta a parábola do filho pródigo. Os pecadores, o filho mais novo, que foi viver a vida dissolutamente. Mas a ênfase da parábola, ele está falando, contando a parábola, falando sobre o filho mais velho. O filho para quem Deus diz, tudo que é meu é seu. Por que você está aí reclamando porque eu estou dando atenção para o seu irmão mais novo? Por que você está ressentido porque eu estou perdoando o pecador? Tudo que é meu é seu. Aquele moço estava trabalhando para o pai, vocês lembram? A parábola diz que ele estava no campo, trabalhando para o pai, e quando ele volta para casa, ele escuta a festa dentro de casa. E sabe o que ele faz? Ele chama um empregado e pergunta para o empregado o que estava acontecendo na casa dele. Faz sentido isso para você? Se você volta para casa agora depois do culto, chega lá onde você mora, tem uma festa de arromba, um cheirão de churrasco, um tanto de carro parado na porta. Você vai chamar o síndico, o vizinho, para perguntar o que está rolando? Claro que não, é a sua casa. É a casa onde a sua parentela mora, sua família mora. Você vai adentrar a porta, você vai querer saber o que está acontecendo. Nessa parábola, Jesus está desenhando como nós vivemos, trabalhando para o Pai, mas sem intimidade com o Pai. E o diabo está acabando com a gente, porque a gente está vivendo na superficialidade da religião e não na profundidade do relacionamento. E a gente tem trocado o precioso pelo vil, a joia cara e rara pela aparência de justiça e santidade. E o que acontece com isso? O que tem acontecido por aí dentro das igrejas: falta de unidade, ciúme, inveja, diz que me disse, fofoquinha, divórcio, adultérios, suicídios, abuso sexual dentro das igrejas. Jesus vem buscar a igreja que está se adornando, não a que se reúne entre paredes. Jesus está buscando aqueles a quem Ele conhece. Por isso aquele texto de Mateus fala: mas em teu nome profetizamos, em teu nome curamos enfermos, em teu nome expelimos demônios. Gente, quem cura enfermo, expele demônio e profetiza em nome de Jesus? É aqueles que não creem? É crente pentecostal. Porque os reformados não são muito chegados nesse negócio de expulsar demônio, não. A palavra é para nós. Parece que tem um relacionamento, mas Senhor, em teu nome eu fiz, eu aconteci, eu cantei louvor, fui na igreja, eu dei o dízimo, eu ofertei, eu profetizei, eu fiz evangelismo. Fica longe de mim. Apartai-vos de mim significa isso, fica longe. Eu não te conheço. E conhecer fala de relacionamento. Eu posso ser apresentada para uma pessoa, falar: muito prazer, deixa eu ver aqui. Qual que é o seu nome, minha linda? Pamela. Pamela. Muito prazer, Pamela, como você vai? Meu nome é Helena. Você me assiste no YouTube? E você pensa que você me conhece, né? Conhece, não. Às vezes a gente tem notícias, eu posso ter informações sobre a Pamela aqui, numa sentada, eu sento com ela 5 minutos, aí eu vou saber a idade dela, se ela é casada, se ela é solteira, se ela tem filhos, quanto tempo que ela está aqui em Portugal. Em 5 minutos eu consigo um tanto de informações sobre ela. E se ela me assiste lá no YouTube, ela também tem um tanto de informações sobre mim. Mas para ela me conhecer, eu conhecer a Pamela, a gente tem que andar junto. Comer 1 quilo de sal. Antes eu pensava que comer 1 quilo de sal era assim, que o negócio ia ficar tão ruim, que o pior de mim ia aflorar e ela ia me conhecer. Não, comer 1 quilo de sal junto leva tempo. Para você consumir 1 quilo de sal, muitas refeições.
muitas vezes ao redor da mesa. E aí eu vou ver a Pâmela nos dias bons e vou ver a Pâmela nos dias ruins. Eu vou ver a Pâmela no dia que ela vencer e eu vou ver a Pâmela no dia que ela fracassar. Eu vou ver a Pâmela no dia da alegria, no dia da festa, e eu vou ver a Pâmela no dia do luto, no dia da perda. E aí eu vou começar a ter um vislumbre de quem a Pâmela é. Eis que estou à porta e bato. Não é assim que Jesus fala? Se alguém abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. A mesa, por que Jesus sentava com os pecadores e era questionado? Porque no judaísmo, comer junto não é só fazer uma refeição. Comer junto é se tornar amigo. Comer junto é construir um relacionamento. Então, quando eu sentava para comer com alguém, ou eu convidava alguém para comer comigo, dentro do judaísmo, isso é, nossa, eu quero ter um relacionamento com você, eu quero ter amizade com você, eu quero te conhecer e eu quero ser conhecido de você. E foi para isso que Jesus veio, gente. Jesus veio para religar um relacionamento, fazer reconciliação. Mas seja honesta com você nessa noite, seja honesto. Você tem crescido no conhecimento de Deus? Ou você está se relacionando com Deus através do empregado dele, do servo dele, do pastor, da pregadora que vem lá do Brasil? Quem é o seu reconciliador? É Jesus. E é através dele que você constrói um relacionamento com Deus. E o Senhor está falando aqui que a gente tem que buscar. Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Gente, é buscando a Deus, buscando o conhecimento de Deus, buscando, como o Provérbios fala, buscando como quem busca um tesouro escondido, buscando discernimento. Ele usou a palavra discernimento 2 vezes. Discernimento é saber o que é verdadeiro e o que é falso. O que vale a pena investir e o que não vale a pena gastar tempo com isso. O Senhor ensinou tantas vezes sobre dinheiro, né? Muitas e muitas lições estão na Bíblia sobre dinheiro. Por que será que Jesus ensinou tanto sobre dinheiro? Porque dinheiro tem um potencial fácil de fazer você acreditar que o que é vil é precioso. O dinheiro não pode definir o meu chamado. O dinheiro não pode definir o meu relacionamento com Deus. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas tem gente que vem para Deus com a promessa: vem para Deus, você vai ganhar um apartamento, vem para Deus, Ele vai te dar um carro, Ele vai resolver sua vida financeira, sua vida emocional. Para! A Bíblia que eu leio diz assim: vem a mim. Se você quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esse é o evangelho verdadeiro. Você perde para ganhar. O que você tem é para compartilhar. Se Deus te abençoa, não é só para te abençoar. Passa por você, abençoa a sua vida, abençoa a sua casa e se derrama na vida de alguém. Numa missão, num propósito, numa casa que está trabalhando com criança. Passa por nós, mas tem que abençoar uma igreja, uma nação. Essa história desse evangelho egoísta, que pensa só em mim, dá, só nos meus projetos, só no meu deleite, tem alguma coisa errada. Se aquilo que passa pela sua vida não abençoa outra pessoa, o seu dom, o seu tempo e o seu dinheiro, tem alguma coisa muito errada com o seu cristianismo. Mas como que a gente discerne isso? Colando com Deus. Porque nós em nós mesmos, gente, nós nos inclinamos facilmente para as coisas da carne. Nós nos inclinamos, sabe por quê, gente? Porque para a gente pecar não precisa fazer força, não. É só tirar o pé do freio. Né? Faz o que está mandando seu coração. Vai, bobo. Vai fazendo o que manda seu coração, enganoso, desesperadamente corrupto, que é o que a Bíblia diz sobre o nosso coração. Vai dar beijo na boca do capeta. É simples assim. Por isso que Jesus fala:
Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Gente, essa dança que essas meninas ministraram aqui agora, ela falou mais comigo do que vocês possam imaginar. Porque é exatamente isso. O Senhor nos dá coisas, pessoas, mas a poda vem. Não se apegue a nada que Deus te der. Se apegue a Deus. Ele, ninguém te tira. Por isso que ele fala tanto contra a idolatria. E às vezes nós colocamos no trono do nosso coração coisas até legítimas, coisas que ele ama. Nós colocamos no trono do nosso coração nosso casamento, nosso marido, nossos filhos. Sim, eles são para ser amados e cuidados. Nós prestaremos contas a Deus do que nós fizemos com as pessoas que Ele nos confiou. Eu vou prestar contas a Deus dos meus 4 filhos. Eu vou prestar contas a Deus do meu marido, do meu casamento. Eu vou prestar contas a Deus de como eu cuido e honro os meus pais idosos. Eu vou prestar contas a Deus daquilo que Ele confiou nas minhas mãos. Mas nada do que Ele confiou nas minhas mãos pode ser maior do que Ele na minha vida. Nada, 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 nada. E toda vez que Ele poda é para produzir mais crescimento ainda. Mas nós somos às vezes tão mimados, estamos tão acostumados a nos relacionar com Deus num relacionamento utilitarista, né? Eu te honro se o Senhor cuidar de mim. Eu te sirvo se tudo ficar bonitinho na minha vida. Eu te adoro se o Senhor continuar me protegendo. Mas o Senhor não garantiu isso. Muito pelo contrário, Jesus falou assim: no mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo. Eu venci. Eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ou seja, Ele vai cuidar. Mas cuidar de nós não significa que Ele vai fazer tudo que a gente deseja, porque Deus não é o gênio da lâmpada. Deus não é Papai Noel. Se eu comportar direitinho, vou ganhar estrelinha e presente no Natal. Esse não é Deus, esse é Papai Noel. Deus, quando Ele trabalha conosco, nos aproxima no relacionamento íntimo, paternal. E um pai equilibrado dá limite. Um pai equilibrado fala não. Um pai que ama não vai dar tudo que o filho quer. Hoje nós temos visto o tanto de menino tirano, porque o pai e a mãe sentem culpa, porque trabalha, porque mudou, porque divorciou, e aí faz do menino o dono do mundo. Ele manda e desmanda, ele que manda no pai, ele que manda na mãe, manda no avô, manda na avó, é o reizinho da casa. Só que esse menino vai crescer e o nível de frustração dele por não receber não, vai crescer proporcionalmente. E aí quando você quer ajudar, já não dá mais tempo. Ele vai buscar alívio na droga, vai buscar alívio no sexo, ou vai cortar os pulsos na primeira frustração que tiver. Num crescimento saudável, o não faz parte, a frustração faz parte. E isso nos fortalece. E Deus sabe disso, Ele não vai nos dar tudo que nós queremos ter na hora que a gente quer ter. E Ele vai promover a poda, sim, Ele vai dizer não, sim, Ele vai dizer espera, espera, ainda não está na hora, você ainda não está pronto para receber isso. E a gente tem que confiar na sua plenitude, no seu amor, porque Ele prova o seu amor para conosco, porque Cristo morreu na cruz sendo nós ainda pecadores. Ou seja, o amor que Deus já tinha que provar por nós, Ele já provou. Sendo nós ainda pecadores, Ele entregou o que Ele tinha de melhor para nos ter de volta. Se Deus não me der mais nada, Ele já me deu tudo. Se Ele não responder mais nenhuma das minhas orações, eu ainda assim sou devedora dEle. Porque a graça me cobre todos os dias, as misericórdias de Deus se renovam todos os dias sobre a minha vida. Elas são a causa de eu não ser consumida. Então a gente tem que parar de ter essa fé infantil, essa fé interesseira. Eu vou andar direitinho e Deus vai me abençoar. Vai te abençoar para quê? O que você está fazendo com a bênção que Deus está te dando? Você tem saúde? Respira aí, enche o pulmão de ar. Olha que maravilha, você respira e não precisa de um pulmão mecânico. E o que você está fazendo com isso?
Que parte do seu fôlego de vida você tem dado para Deus? Você levanta dessas cadeiras e anda. Anda para baixo, anda para cima, vai para o shopping, bate perna lá o dia inteiro. E que parte do fato de você poder andar, você está consagrando a Deus? Para onde você está andando? Você canta, você toca, você escreve, você borda, pinta, faz unha, cabelo. Glória a Deus, Deus te deu dons e habilidades. Que parte disso tem glorificado a Deus na sua vida? Que parte disso tem alimentado pessoas e tirado pessoas da depressão, do luto, da solidão? Não é sobre recebermos, é sobre darmos, compartilharmos, abençoarmos. Tem gente lá no Brasil que acha muito glamuroso. Ah, que bênção, hein? Tá pregando em Portugal. Que ministério difícil. Mas elas não sabem o que eu passo. Os bastidores ninguém sabe. As dores ninguém sabe. Os incômodos ninguém sabe. O ter que cumprir um compromisso quando você não quer cumprir um compromisso, ninguém sabe. O ministrar doente, ninguém vê. Sentindo dores no corpo, ninguém vê. E não tem que ver. Quem tem que ver é o Senhor. Mas não seja tão rápido em julgar a vida do outro. Cada um aqui nessa sala sabe onde que aperta o sapato. Às vezes as pessoas veem você bem vestida, arrumadinha, cheirosa. Não sabe o preço que você paga para isso. Não sabe o que você está vivendo no seu casamento. As pessoas julgam a gente pelo Instagram. Que piada. O Instagram é uma ínfima parte, ínfima, insignificante parte da minha vida inteira. E aqui a gente não posta as tragédias. Aqui a gente não posta as conversas difíceis. As orações não respondidas a gente não posta aqui. O luto. As lágrimas derramadas no travesseiro. Cada um aqui tem uma área de vulnerabilidade, uma busca, uma frustração, uma oração não respondida, uma sensação de que está faltando alguma coisa. Estamos no caminho. E no caminho o Senhor vai nos forjando, nos aperfeiçoando, nos corrigindo, nos disciplinando, mas também nos nutrindo, nos alimentando. Tem muita coisa ruim, mas também tem muita coisa boa. E o Senhor é o Deus do equilíbrio. Ele é tão lindo, que Ele te leva no fogo. Esquenta, 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 esquenta. É igual o ferro para ser moldado, né? Você pega o ferro e você leva ele na brasa, no fogo, até ele ficar em brasa, até ele ficar flamejante. Aí tira do fogo, ele está maleável. Leva para a bigorna e bate. Pum, pam, pam, pam. Bate, 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 bate. Para ele tomar o corte, para ele tomar a forma. Depois vai na água. Refrigério. E assim é Deus com a gente. Nem sempre vai ser bom, nem sempre vai ser florido. A jornada ela é feita de trechos diversos. Tem uns caminhos lindos, com a vista linda, e flores e bons amigos, mas tem caminhos que é lama até o joelho, e solidão e escuridão e frio. Mas atravessa, continua, porque o Senhor está com você. Essa é a nossa garantia, que Ele está conosco. E você está com Ele. Você está com Ele. Você tem buscado o Senhor. Às vezes você julga que você é muito espiritual. Igual lá na igreja em Laodiceia, né? Quando Jesus escreve através de João a carta à igreja de Laodiceia, abre aí a sua Bíblia, Apocalipse capítulo 3.
Apocalipse, capítulo 3. E o Senhor está escrevendo aqui cartas às igrejas, algumas ele reprova, fala o que aprova e o que reprova, o que aprova e o que reprova. Uma ele aprova, só aprova. Mas essa carta à igreja de Laodiceia, a partir do verso 14, é desconcertante. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva. É o Senhor falando com João. O Senhor Jesus falando com João. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva. Estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E, gente, essa carta tão forte, tão densa, de repreensão, ela chega até nós hoje. Quantas vezes nós somos como Laodiceia? Não somos nem frios, porque conhecemos o Senhor, frequentamos a igreja, exercemos ministério. Então a gente tem conhecimento de Deus, a gente está fazendo aí, né? Tem o temor de Deus, então a gente não é frio. Mas também não somos quentes. Não somos apaixonados pelo Senhor, não consagramos a Ele a nossa vida, damos a Ele o resto do nosso tempo, o resto das nossas horas, o resto do nosso humor, o resto do nosso talento, o resto. A gente não guarda o sábado. Quando eu falo sábado, gente, o dia do Senhor, para nós é domingo, né? O dia do Senhor não é o dia do Senhor. Se o culto demora 3 horas, você já está olhando e bocejando. Sabe o que os judeus fazem no Shabat, no sábado? O dia todo consagrado ao Senhor e à família. Eles se assentam ao redor da mesa. Olha que interessante. Eles se assentam ao redor da mesa e eles leem Provérbios 31 para a mãe. Eles honram a mãe. Você cuida de nós, você é uma mulher virtuosa. Eles honram.
seus filhos para exaltar a Deus dentro de casa, para construir um altar de adoração dentro de casa. Gente, eu não estou falando só de você, não, estou falando de mim. A gente entra nessa vida, não, mas eu estou servindo ao Senhor, eu estou viajando, eu estou voltando de viagem, domingo é o dia que eu estou voltando para casa, porque sexta e sábado eu já viajei para algum lugar, eu fui anunciar a palavra de Deus, e isso tudo é refúgio, se eu não parar e edificar a minha casa, se eu não parar e fazer um altar de adoração para Deus dentro da minha casa, se eu não viver para Ele, e se eu não crescer nessa chama de amor por Ele dia após dia. Nós somos mornos. E o que ele fala para a igreja de Laodiceia: eu estou a ponto de te vomitar, eu não te tolero. É forte, gente. Fazer alguma coisa? Deixar a chama do Senhor queimar em nós, além das canções. Porque é muito fácil você cantar: eu tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso, eu não tenho descanso. Então o que você está fazendo com isso? Só cantando. Então queima de amor pelo Senhor mesmo, queima. Consagra um dia para Ele, para na presença dEle. Desliga o celular, desliga a televisão, coloca Deus no centro da sua casa, constrói um altar de adoração com seus filhos, com seu marido, pede perdão, honra. Inspira os seus filhos. Ah, se eu pudesse ter os meus filhos pequenos novamente. Ah, se eu pudesse. A gente corre tanto atrás do que é vil. Os nossos filhos não precisam de roupinhas bonitinhas, nem de internet, nem de um tablet na mão para dar sossego. Os nossos filhos precisam de afeto, de abraço, de olho no olho, da gente se sentar no chão e brincar de Lego com eles. Enquanto a gente brinca, a gente semeia a palavra, a gente ensina, encuca a palavra na criança. Não basta pôr uma escola cristã, não basta trazer na escola dominical. Eu faria tanta coisa diferente. Mas isso tem que servir para eu dizer para você, jovem mãe: não deixe o diabo mentir para você. Você não precisa de viajar muito, você não precisa de ter uma carreira, porque para o mercado de trabalho a gente é descartável. Mas para os nossos filhos nós vamos ser a única mãe que eles vão ter. Eu dou graças a Deus que para muita coisa Deus me acordou a tempo. Mas a maturidade me mostra que poderia ter sido melhor. Que eu poderia ter me dado um pouco mais. Que eu poderia ter tido um pouco mais de cuidado em algumas áreas. Que eu poderia ter investido mais tempo para forjar Deus dentro dos meus filhos. Mas eu era empregada. Eu estava preocupada em trabalhar para Deus. Quando você serve a sua família, você está fazendo a obra de Deus. Quando você passa, cozinha e lava, você está fazendo a obra de Deus. Quando você trabalha de sol a sol, Pai, para não deixar faltar o pão dentro de casa, você está fazendo a obra de Deus. Quando você chega cansado, mas ainda assim reserva um tempo para brincar no tapete com seus filhos, você está fazendo a obra de Deus. Quando você lê um trecho da Bíblia antes deles dormirem, você está fazendo a obra de Deus. Quando você levanta cedo, como tantas vezes o João levantou, para ler um trecho da Bíblia e orar por cada um dos nossos filhos, você está fazendo a obra de Deus. O precioso e o vil. O Senhor é que dá o discernimento. Porque hoje o que a gente pensa que é precioso é vil, é perda, é dano, é erva, é mato.
Tem uma música da Ludmilla Ferber que ela fala muito comigo. E ela parece, já tem alguns anos que a Ludmilla compôs essa música, mas parece que ela é tão atual. Você vive para os seus sonhos, você vive para você, e os teus sonhos te afastam de quem mais ama você. É preciso ter cuidado enquanto é tempo, pois o próprio tempo um dia mostrará, provará. Se é ouro, prata, pedra preciosa ou é palha, muita coisa que se diz ter feito em nome do Senhor. É preciso abrir os olhos, sobretudo o coração, para não se perder de vez de Deus, para não perder a unção. Hoje é tempo de reconstruir o altar de comunhão com Deus, para poder ouvir a sua voz e discernir o que Ele quer, o que Ele diz, aonde ir. Hoje é tempo de se humilhar, se arrepender, se quebrantar, para poder ouvir a sua voz e finalmente inaugurar um novo tempo. É exatamente isso. A gente vive para os sonhos, a gente vive para a gente vive para a agenda, a gente vive para o ministério, a gente vive para o patrão, mas a gente não vive para Deus, priorizando Deus. E quando a gente prioriza Deus e Ele ocupa o centro da nossa vida, quando tudo em nós transita em torno dEle, todas as coisas vão para os seus devidos lugares. Você começa a perceber o que é precioso, aquilo que o ladrão não vai roubar, o fogo não vai queimar, a traça não vai roer, aquilo que você vai levar para a eternidade, aquilo que vai no túmulo com você, o legado que você vai deixar, o amor para os seus filhos, o amor pelo próximo. Isso a traça e a ferrugem não corrói. Em que nós temos investido o nosso tempo, o nosso dinheiro, o nosso talento? Em que nós temos investido? Será que é só para autopromoção? Para ser visto, para ser aplaudido, para ser notado? Gente, você conhece gente famosa? Michael Jackson. Quem aqui lembra do Michael Jackson? Os vintage como eu. Gente, Michael Jackson foi um ícone. Qual que é o ícone dessa geração atual? Alguém me dá um ícone dessa geração atual? Porque eu estou dizendo Justin Bieber? Já passou, olha lá. Ah lá, vocês falaram a palavra que eu queria. Já passou. Passa. Os ícones passam. São milionários, deixam memórias. Marilyn Monroe. Passou. É um ícone? Ela é um ícone. Você lembra dela? De cabelo louro, batom vermelho, vestido branco, em cima de um exaustor. Símbolo de sexualidade, de sensualidade. Morreu. Elvis Presley. Morreu. Os Beatles. Só tem 2. Não, só Paul McCartney. Tem 2 ainda. Quer dizer, eles mudaram o mundo, comportamentos, ditaram moda, pessoas se matavam, morriam por eles. Passou. Império Romano. O Império Romano conquistou o mundo. Você vai lá hoje? Ruína. Mas o Senhor permanece assentado em um alto sublime trono.
Ele não passa, Ele não muda. Ele é fiel, Ele é leal, Ele é todo poderoso. Então você escolhe o que você vai gastar a sua vida, bem. Com aquilo que a terra vai comer, ou com aquilo que vai reverberar através da eternidade. Eu fico pensando, as cartas de Paulo. O Império Romano era poderoso. Quem era Paulo? Paulo era um cara que defendia o judaísmo, até que Jesus encontrou com ele na estrada para Damasco, derrubou ele no chão, ficou cego uns dias, e Jesus falou assim: por que você está me perseguindo? Presta atenção. Abre parênteses, gente. Paulo não estava perseguindo Jesus, Paulo estava perseguindo a igreja. Então presta bem atenção antes de bater na igreja, tá? Fecha parênteses. E ele fala: por que me persegues? E Jesus muda a vida de Paulo, ressignifica a vida dele, e ele começa a pagar um alto preço por ser seguidor de Jesus. Foi espancado, apedrejado, açoitado, preso, só perdeu, cara. Se meteu não sei quantos naufrágios. Gente, quando eu fico incomodada, porque eu estou exprimida na classe econômica do avião, eu fico pensando assim: ah, Jesus, cala a boca, Helena. Vai passar por um naufrágio aí, vai ser picado de serpente aí, para depois você reclamar de alguma coisa. Paulo, o apóstolo Paulo, aquele cara só levava pancada. E ele querendo expandir o evangelho. Nenhum dos 11 fizeram isso. Jesus levantou Paulo como discípulo dos gentios, ou seja, o evangelho só chegou até nós por causa do apóstolo Paulo. E aí, gente, ele escreve as cartas aos romanos, aos gálatas, aos efésios. Tinha endereço a carta. Mas são essas cartas que chegaram até nós e que dão as diretrizes para como nós vamos viver em igreja mais de 2000 anos depois. O Império Romano que matou Paulo é ruína, mas as cartas de Paulo estão vivas, transformando as nossas vidas. É o legado da eternidade. Isso é precioso. Riqueza, poder, dinheiro é vil, vai passar. Não desperdiça a sua vida correndo atrás do vento. Prioriza Deus, busca a justiça de Deus, a verdade de Deus. Estabeleça um altar de adoração a Deus na sua casa. As demais coisas Ele cuida. Eu nunca vi o justo mendigar o pão. Gente, Deus não dá só necessidade não, Deus dá a nossa necessidade e ainda dá mimo para a gente, porque Ele é um Pai amoroso e abundante. Mas não coloque o seu coração nisso, porque o dia que você colocar o seu coração nas mãos de Deus, você vai perder a face dele. Coloque os seus olhos na face de Deus, busque os olhos de Deus, o coração de Deus, a vontade de Deus, a alegria de Deus, e aí você vai saber o que é vida. E vida em abundância. Feche os seus olhos. O que realmente é precioso não vai poder ser roubado. E por isso Jesus diz na carta para Laodiceia: compre de mim ouro refinado pelo fogo. Riquezas que vêm de Deus para o nosso espírito, conhecimento de Deus, discernimento de Deus, amizade com Deus, relacionamento com Deus. Roupas brancas, fala de pureza, de justiça, de santidade. Colírio para ungir os seus olhos, para que essas coisas que turvam a sua visão, sabe? As coisas que te enganam, que mentem para você, Deus te dá clareza quando o colírio dele vem nos seus olhos. No instantinho você identifica: parece que é bom, mas é furada. E as pessoas começam a olhar para você e falar assim: você é bobo. Bobo. Elas não sabem de nada, estão enganadas.
Perca para ganhar. Morra para viver. São os paradoxos divinos. Deixe Ele ajustar a sua visão. Porque o que a gente perde na vida, gente, muitas vezes não dá para recuperar. E quando a gente acorda, a maturidade desperta a gente. Uma coisa boa a gente envelhecer é que a maturidade nos acorda. Nos desilude, né? Você começa a ver as coisas mais claramente. Que não precisa chegar na sua maturidade para você discernir entre o precioso e o vil. Discirna. Escolha o precioso. Relacionamento com Deus que cura o relacionamento com o outro, que torna o casamento mais feliz e leve, que faz você curtir cada minutinho dos seus pequeninos, depois se tornar amigo dos seus adolescentes e deixar um legado através dos seus filhos adultos. A gente não vai levar carro, casa, status, viagem dentro do caixão. Mas a gente pode levar muita gente para a eternidade junto com a gente. Esse mundo hoje é ponta cabeça. O que não tem valor nenhum é que o mundo valoriza. Mas Deus não mudou. Ele continua investindo em pessoas. O dinheiro é um ótimo empregado, um péssimo patrão. Às vezes você trabalha tanto, querendo dar uma vida mais confortável para os seus filhos. E às vezes você veio de uma família tão simples. Você não tinha quase nada. Você cresceu sem iPhone. Eu fui ter telefone na minha casa, eu tinha 15, 16 anos de idade. Na minha casa não tinha tapete, não tinha cortina, tinha sofás rasgados. Um pai trabalhando muito. E uma mãe que precisava de trabalhar para ajudar o pai. Porque senão faltava tudo dentro de casa. Mas não faltou amor, não faltou exemplo. Não faltou presença. Eles não fugiram da responsabilidade deles. Eles não terceirizaram eu e meus irmãos. E eu me lembro que a gente tomava só no domingo 1 litro de Coca-Cola. Era 1 litro. Que dava naquele copo americano, exatamente na risca. 5 copos. Papai, mamãe, Wagner, Alexandre e Leninha. E era o copo de Coca-Cola mais gostoso do mundo, sem repeteco. Só no próximo domingo. Se Deus desse a graça de prover. Não me faltou nada. O essencial estava lá. Um pai que não abandonou a paternidade, uma mãe que não abandonou a maternidade. Colo e couro. Graças a Deus. Festas de aniversário, pouquíssimas, mas sempre um presentinho, uma roupa de cama nova. Nos meus 15 anos eu não tive um vestido de festa, mas eles fizeram um grande esforço, compraram um bolo e uns salgadinhos para eu poder chamar o pessoal do coral que eu cantava. E eu não vou me esquecer do esforço que eles fizeram.
Não deu tempo de pintar a casa. Estava feinha no dia do meu aniversário de 15 anos. Mas tinha muita gente rindo. Teatro de improviso, brincadeiras. E eu não fiquei traumatizada, não. Eu usei uma roupa de todo dia e um sapato novo, branco com um laço em cima. Que pais extraordinários. Que infância feliz. Não deixe o diabo te enganar, pensando que você está dando coisas preciosas para os seus filhos. Às vezes está custando o que eles realmente precisam, que é de você. Pai, não trabalha tanto não. Volta para casa mais cedo. Ganha um pouco menos de dinheiro, economiza um pouco mais. Constrói memória nos seus filhos. Deixa eles se lembrar de você brincando com eles no tapete, contando a história da sua infância, levando para passear. Deus é o Deus da criatividade. Quando eu e o João, a gente não tinha dinheiro, o que a gente vai fazer com esses meninos? Vamos passear no Mercado Central. Tinha um tanto de bicho lá, um tanto de fruta. E a gente garantiu o dinheiro do abacaxi. Abacaxi geladinho. Até hoje eles se lembram disso. Curioso que os meus filhos não se lembram dos presentes mais caros. Eles se lembram das delícias mais simples. As coisas realmente valiosas, o dinheiro não paga. O dinheiro não paga. Um abraço, um beijo, uma conversa, o perdão, o recomeço, o andar de mão dada, o cheirar um ao outro, um cartãozinho deixado num dia que não seja de festa, e a palavra ao redor da mesa. Apresente seus filhos a Deus e Deus aos seus filhos, porque é o Senhor que vai nos manter de pé no dia da tristeza, no dia da angústia, no dia da adversidade. Não é o dinheiro, não é o status, não é a bolsa Chanel, é Deus. Papai, mamãe, filho, filha, irmão, irmã, se tem que perdoar, perdoe. Se tem que pedir perdão, peça. Construa um altar de adoração a Deus na sua casa. No dia do Senhor, faça o dia do Senhor. Conte coisas para os seus filhos que você nunca contou. Revele-se um pouco mais a eles. Construa amizade. Amigos chegados mais que irmãos. Cultive amizades verdadeiras. Você não precisa ter muitos amigos, mas seja leal com os poucos que você tem. Isso é precioso. Isso vai até a eternidade. Senhor, nós bendizemos o Teu nome. Soberano Deus, ensina-nos a contar os nossos dias para que a gente tenha um coração puro. Nos desprograme, Senhor, nos desintoxica desse tempo que a gente vive. O diabo continua nos bombardeando com mentiras bem contadas, como se fossem verdades. É o espírito do engano, parece legítimo, mas é falso.
Parece precioso, mas é vil. O que eu peço nessa noite para mim e para os meus irmãos é que o Senhor nos dê discernimento e a disposição de buscar, como quem busca tesouros escondidos, a sabedoria e o conhecimento de Deus. Nos ajuda, Senhor, a discernirmos a Tua vontade e a obedecê-la para a glória do Teu nome, para o bem de nós mesmos e para a expansão do Teu reino. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe vocês, pessoal.